Professor, poderia nos apresentar algumas peculiaridades ou particularidades dessa modalidade específica que é a REURB-S? Bem, para que serve uma regularização no sentido macro? É para trazer o fato que está consolidado para o mundo jurídico, formal, tá? Para o registro de imóveis. Isso significa o quê? Uma análise diferenciada do modo ordinário de regularizar a propriedade. No modo ordinário tem área mínima de lote, tem a testada mínima que o lote tem que ter, as dimensões do sistema viário, o sistema viário bem estruturado, né, com bens, imóveis públicos ali para atender aquela comunidade. Nesse caso, pode ser que não esteja estabelecido o fato dessa forma, e isso não é empecilho para regularização. Por exemplo, se dispensa um requisito urbanístico, né, a questão ambiental pode ser trabalhada, pode ser aplicada, e aqui é um grande ponto de diferença da aplicação dessa legislação para os códigos de normas que tratavam de regularizações. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o projeto More Legal, que serviu de incentivo para outros tribunais de justiça criarem seus provimentos tratando dessa modalidade. Tá? Era procedimento administrativo, mas judicializado, passava pelo promotor e pelo juiz, terminava com uma sentença. Aqui não, que não tem participação do Ministério Público nem do juiz. Tá? E nesses códigos de normas, uma das limitações que existia era a área de preservação ambiental, por exemplo. Ou seja, não tinha como por provimento tu superar questões de natureza ambiental. Tu não poderia aplicar uma regularização nesses casos. Ou seja, por que temos a lei hoje, se já tinha código de normas antes permitindo? Porque aquele código de normas não abarcava todas as situações. Não tinha como regularizar todas as situações estabelecidas, porque ele tinha limitação. E tinha limitação por quê? Porque era um provimento. O provimento de corregedoria não pode superar a lei federal na natureza ambiental, de proteção ambiental. Tá? Então, tinha limitação que agora a legislação veio e corrigiu, que isso está no artigo 3º, parágrafo 1º do decreto, né? Essas exigências com relação às dimensões dos imóveis, com questão ambiental, né? Com aspectos urbanísticos ambientais, não são restrições para a aplicação da regularização. Tá? Ainda estamos tratando em questões específicas, essa é uma. Trazendo os casos onde pode ser aplicada uma REURB. Tá? Para deixar bem claro para vocês, pode ser aplicada a REURB sobre imóvel público. Então, não precisa nem dizer que sobre imóvel particular pode, tá? Não precisa nem dizer, isso é uma lógica do sistema. Sobre imóvel público, inclusive, está bem expresso na legislação, artigo 10, parágrafo 6º, né? Só a título de exemplo, né? Na REURB-S promovida pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal em áreas de suas propriedades, né? Caberá a esses a definição. E aí segue. Tá? Então, só para mostrar a aplicabilidade dessa regularização também sobre bem público. Tá? Isso não significa um subterfúgio para não aplicar o parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição, que fala que os bens públicos não podem ser usucapidos. Isso aqui não é usucapião. Isso aqui é regularização. Não se confunde, são outros institutos. Tá? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão. Poderia, conforme a lei de licitações, artigo 17, 1F, inciso F e H, se não me engano, da lei 8666, né? O poder público doar, inclusive, por ato gratuito. Eu reforço essa ideia. Quando for para a regularização fundiária, o poder público pode doar sem licitação, sem todo o procedimento licitatório. Isso mesmo. Né? Para fins de regularização fundiária. Você pode doar, por que não pode fazer por regularização fundiária? Pode também. Tá? Então, a lógica é essa. Isso não significa que a restrição lá da Constituição com relação ao uso capião de bens públicos está sendo infringida. Não é. São institutos diferentes. Tá? Então, fica bem claro isso aí. Pode ser aplicado sobre bem público. Pode ser aplicado também, artigo 3º, parágrafos 3º e 5º, sobre área de preservação permanente, aqui é aquela questão que a gente trouxe o ambiental, que os códigos de normas não permitiam, de regra não permitiam regularização em área de preservação permanente, na REURB aqui pode
vai exigir uma formalidade especial dentro do procedimento, Claro. que é um projeto Mas pelo menos ambiental. já criou a possibilidade com base legal. Isso, É uma... isso aí. Sempre essa é a lógica do legislador. Vamos permitir, não é restringir, é permitir, né? É fazer casar essa situação fática com a jurídica, né? Vamos colocar no foco o problema e pensar em melhorias. Toda vez que o legislador fala em autorização para implementar, ele fala o seguinte: desde que tenha um projeto que analise a situação e pense em melhorias dali para frente. Olha que maravilha. Certo. Ou seja, significa... Está consolidado, Isso. é de difícil solução, mas pelo menos que implemente-se melhorias. Isso mesmo, significa tirar debaixo do tapete o problema, como se não existisse, né? E daí a razão da constitucionalidade dessa legislação, né? Porque ela faz bem para todos, ela protege a todos, melhor do que deixar como se o fato não existisse e o problema ambiental está ali sendo gerado diuturnamente, tá? Então, vamos enfrentá-lo, não é restrição para aplicação, não vamos permitir a regularização, mas dentro dessa regularização tem que ter uma mentalidade de construir soluções para o futuro, tá? Então pode ser aplicado sobre área de preservação permanente, sobre área de unidade de conservação de uso sustentável, tudo isso aqui é matéria ambiental, ou de proteção de mananciais. Ah, então tudo questão ambiental, antes não tinha autorização, agora tem autorização para fins de aplicar uma regularização. Vai exigir um estudo técnico demonstrando essas melhorias, sempre. Essa é a lógica. Sempre quando se fala nessa permissão, repito isso, que fique bem claro, tá? Artigo 3º, parágrafo 3º e 5º. Vai atrair a reflexão, né, da implementação de melhorias. Não precisa estabelecer implementar a melhoria exatamente agora, mas sim pensar nela daqui para o futuro, que com o tempo, essa questão já vimos, toda regularização vai gerar recurso, inclusive recurso do poder público, né, para o poder público poder investir ali em melhorias na vida daquela comunidade. Tá? Outra questão de aplicabilidade. Quando saiu a Lei 13.465, pareceu que não poderia aplicar a REURB na faixa de fronteira. Veio o decreto e disse, pode aplicar a REURB na faixa de fronteira. Tá? Na lei, num entendimento primeiro e restritivo, ficou parecendo que não poderia aplicar a REURB em faixa de fronteira, que é aquela área de 150 quilômetros da divisa do território nacional para internamente. Imagine a população, quantas cidades envolvidas, né? No exemplo do estado do Rio Grande do Sul, é quase a metade do Rio Grande do Sul dentro da faixa fronteira. Então não ia poder regularizar nenhum imóvel via REURB, né, se não pudesse aplicar ela dentro da faixa fronteira. Veio o decreto e veio bem e explicou, pode aplicar na faixa de fronteira. Pode aplicar uma REURB, inclusive, em imóveis que estão na zona rural, ou seja, localização. O imóvel está na zona rural, mas lá está estabelecida uma comunidade. Lá está estabelecida uma vila, lá, alguma situação que a gente passa na estrada, verifica lá meia dúzia de casas, 20 casas, 30 casas, etc. No meio rural, que é, né, o colono ali que trabalha na terra, na pequena propriedade rural, ele se organiza, morar em conjunto, né, e durante o dia sai para trabalhar na sua terra. Essas casas, hoje, que estão no meio rural, podem ser regularizadas via uma regularização fundiária urbana. Uma regularização fundiária urbana. Dentro de área rural. Porque a natureza do imóvel que define a destinação para aqueles imóveis ali não é rural. Não é agricultura, não é pecuária, não é extrativismo. É um núcleo urbano. É um núcleo urbano. Tá? Então é moradia ali, joia. Então vai atrair o quê? Regularização fundiária urbana. Mesmo que localizados em área urbana. Uma condicionante para a aplicação dessa ideia que estamos passando, artigo 3, parágrafo 3º do decreto, está em que cada parcela seja inferior à fração mínima de parcelamento, senão teria imóveis consideráveis para fins de produzir no imóvel, né? Daí ele pode ter uma natureza de imóvel rural, acima da fração mínima de parcelamento. Daí a definição de área para fins de determinação da fração mínima, tem que analisar em cada local como é que o INCRA entende desse modo.
vai pegar o certificado de cadastro de imóvel rural, vai dizer lá, em determinada região, a fração mínima são 3 hectares, na outra região são 2 hectares, etc., ou até mais, tá? Então, fiquem ligados nessa condicionante para aplicação disso aqui. A parcela que está sendo localizada tem que ser inferior à fração mínima de parcelamento. Citando a legislação da fração mínima, importantíssimo, né? Artigo 8º da lei 5868 de 72, tá? Lá que está explícito o que é a fração mínima de parcelamento, né? E lembrando, como eu trouxe aquela informação antes aqui, que a aplicação de uma regularização é boa para todo mundo, sim, o município vai fazer caixa, vai fazer receita. Uma vez regularizado esses imóveis que estão lá na zona rural, mas tem destinação urbana, o município pode lançar IPTU. Pode lançar IPTU, isso está no artigo 3º, parágrafo 4º. Uma vez regularizado, vai poder lançar os tributos municipais e distritais ali, quando for o caso, tá? Trouxemos casos de aplicabilidade aqui, tá? Casos de aplicabilidade, localizar na área rural, faixa de fronteira, bens, imóveis públicos, etc. Tá? Agora, vamos trazer quando não se aplica. Quando que eu não vou poder aplicar uma REURB? Artigo 3º, parágrafo 8º. Áreas indispensáveis à segurança nacional e de interesse da defesa. Tá? Áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa. Tá, mano, o que é isso? O que é isso? Tem que analisar na sequência o decreto, os parágrafos 10, 11, 12, 13 e 14 desse artigo 3º vão nos dizer. Tá? Fica a informação para vocês pesquisarem quando acontecer isso aqui. De regra, alguma manifestação de algum órgão da Presidência da República que vai analisar se tem algum problema com uma regularização perto da região onde está estabelecido o presidente e o vice. Tá? Onde eles estão estabelecidos, onde trabalham ou onde moram, onde residem, né? Pode ter restrição para aplicar a regularização em volta. Então, vai ter que ser analisado cada caso a caso. Tá? Isso vai ser aplicado, olha, esses dispositivos aqui, via de regra, lá no Distrito Federal. Fora do país, a princípio, não vai ter problema. Tá? Outra inaplicabilidade. E aqui a questão bem interessante. Artigo 36, parágrafo 4º. Na REURB S, de área de risco que não comporta eliminação, correção ou administração do problema. Tá? Ou seja, onde tiver área de risco, aquelas áreas em que está desmoronando um morro ali, que a gente sabe tem comunidades que estão estabelecidas no morro e quando vem aquelas chuvas fortes tem risco de desabar, né? E daí aquela população acaba sendo prejudicada, pode até gerar ainda que morte. esteja consolidado, não comporta devido ao risco à segurança das pessoas. Em áreas de erosão, né, que é da natureza geológica da Terra, ela está trabalhando e isso tem lugares que o homem não pode morar. Certo. E estão estabelecidos núcleos urbanos ali nas periferias, ali perto. Bom, tem áreas que são impossíveis de manter a vida, porque ela corre muito risco de ficar ali. Tá? Então, nesses casos, o que tem que fazer? Tem que realocar o pessoal, tá? Tem que botar em outro lugar. O município tem que agir nesse sentido. Tá? Então, o artigo 36, parágrafo 4º, vai nos dizer, área de risco, tá? Área de risco não vai, ou até as áreas contaminadas, né? Áreas contaminadas, os depósitos de lixo, né? O risco não é a segurança, mas isso, a saúde. Isso mesmo. A vida tem que ter em primeiro lugar. A moradia, a propriedade não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a vida. Essa é a lógica. Tá? Então, quando tiver risco para o ser humano, não se aplica a regularização. Tem que tirar dali. Tá? O que tem que fazer? Tem que realocar aquele pessoal. Nesse caso de realocação, quando se faz um estudo e define, olha, o ideal ali seria realocar aquele pessoal. Artigo 105 do decreto, bem interessante esse artigo, ele vai dizer, quando se definir pela remoção do pessoal, tem que fazer um novo estudo para ver se essa realocação do pessoal não é mais danosa ainda do que deixar o pessoal ali. Então, é um outro estudo feito acima de uma conclusão que se chegou, que
é área contaminada ou área de risco, né? Não passiva de regularização. Não passiva de regularização, que deve ser feita para ver se a remoção não é mais danosa ainda, inclusive para o meio ambiente ou para as próprias pessoas, tá? Quando se está trabalhando com área de risco ou área contaminada, sempre se trabalha com projetos específicos para implementar melhorias para tentar com o tempo minimizar aquele efeito ali negativo. Tá? Isso faz parte da regularização, deve estar dentro do projeto. Tá? Mas lembrando, uma vez concluído pela realocação, pela remoção, deve ser feito um outro estudo, conforme o artigo 105 do decreto, para ver se não é mais danosa essa remoção. Tá? Ainda sobre critérios específicos da REURB-S, né? A REURB não fica condicionada à existência de ZEIS, aquelas zonas especiais de interesse social, tá? Que o legislador municipal vai lá e estabelece, essa zona aqui eu vou declarar como ZEIS para fins de implementar uma regularização, etc. Não precisa ter, para fins de aplicação de REURB, né, essa definição. É facultativo, não é obrigatório. Tá? Isso está no artigo 11, parágrafo 2º. Tá? Então, estamos vendo quando se aplica, quando não se aplica, e essa questão das ZEIS não é uma condicionante para poder aplicar. Tá? Então, a gente tem que trazer essa informação, conforme o artigo 11, parágrafo 2º, né, que permite uma regulação, mesmo que não tenha essa definição norma do que se trata de uma ZEIS. Tá? Muito bem. Voltando ao procedimento, falamos do requerimento, da classificação, mas classificar é uma coisa, aprovar é outra. Explique para nós o ato de aprovação. Isso. Veremos mais detidamente numa exposição sobre as fases, tá? Especialmente sobre a fase administrativa. Nós estamos tratando de REURB-S, temos que tratar um pouquinho disso aqui. Como já vimos no início da apresentação, precisa ter essa rogação, essa movimentação inicial e depois a classificação. E todo o percurso do projeto na fase administrativa que vai culminar ou não numa aprovação, tá? O município entendeu que é passivo de regularização, vai ter que ter um ato explícito, formal, expresso acerca da aprovação. Tá? A aprovação daquele projeto, que a partir dali vai gerar a CRF, a Certidão de Regulação Fundiária, outra exposição específica para você, e depois vai gerar os atos no registro de imóveis através dessa CRF. Tá? Então, a aprovação não se confunde com classificação. Artigo 3º, parágrafo 4º. Cabe aos municípios, ao Distrito Federal, a aprovação do projeto. Tá? Mesmo quando estiver fazendo uma regularização sobre um imóvel da União, por exemplo. Quem aprova é o município, porque no caso do artigo 30 da Constituição, que estabelece a competência do município para o controle do desenvolvimento do território urbano. Né? A aprovação, mesmo que o imóvel não seja do município, né, e não seja particular, seja de outro ente público, depende da aprovação do município. Tá? E o artigo 4º, a aprovação municipal e distrital da REURB, de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º, que citamos antes, corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização, toda essa fase administrativa. Então, a aprovação municipal corresponde à aprovação urbanística e à aprovação ambiental. Então, no momento que o município aprovou uma REURB, significa que o aspecto urbanístico está atendido e que a questão ambiental está atendida. Tá? O município concordou com aquelas características daquele projeto, trazendo o fato para o mundo jurídico formal. Tá? Ou seja, não tem ali a área mínima como está na legislação municipal. Se o município aprovou, fica valendo essa aprovação. O registro de imóveis vai aceitar essa aprovação, não vai ser uma condicionante essas questões, como a gente viu desde o início, urbanístico e ambientais para fins de aplicação de uma REURB. Tá bem. Professor, por favor, fale mais sobre essa aprovação ambiental, enfocando também o estudo técnico-ambiental. Muito bem. Então, a aprovação, ela pressupõe a aprovação urbanística e ambiental. Vamos tratar especificamente agora dessas questões ambientais, projeto ambiental, que faz parte do todo para fins de gerar a aprovação do projeto como um todo. Né? Artigo 4º, parágrafo 1º, a aprovação ambiental a que se refere o caput corresponde à aprovação do estudo técnico ambiental. Então, para aprovar
todo projeto implica na aprovação ambiental, né? Mas para acontecer essa aprovação ambiental tem que ter o estudo técnico ambiental. Então é um estudo que é feito da situação fática para fins de determinar uma REURB ou não, né? Não é só botar no papel, quero fazer uma REURB e já vem com aprovação e CRF. Não, tem que ter todo um trabalho, né? Então, a aprovação ambiental a que se refere o CAPT corresponde à aprovação do estudo técnico ambiental a que se refere o inciso 8 do CAPT do artigo 30. Então, precisa esse estudo técnico ambiental, tá? De regra, porque tem exceções também, tá? Estamos vendo aquela questão ambiental e da necessidade de se fazer esse estudo, de regra. A aprovação ambiental poderá ser feita pelos estados na hipótese de o município não ter órgão ambiental. Às vezes os municípios não estão preparados, municípios pequenos, tá? Embora já tenham se desenvolvido muito nesse aspecto ambiental os municípios, né? Por exemplo, aprovam um loteamento hoje de até 20 hectares, no meio ordinário, né? Através do próprio município, não precisando ir para o órgão estadual de aprovação ambiental, né? Quando o município estiver habilitado, ou seja, o município já, de regra, os municípios se capacitaram para fins de poder atender o ambiental, por exigências da própria Constituição, que o ambiental interessa a todos estão envolvidos, tá? E os municípios devem ter se preparado. Quando não se prepararam, o Estado pode fazer a aprovação, mesmo que não seja imóvel do Estado. Tá? O Estado vai fazer uma análise daquele projeto, vai aprovar ou não, aquele estudo técnico ambiental. Tá? Parágrafo 4º do artigo 4º. O estudo técnico ambiental será obrigatório somente para as parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação, aquelas áreas que a gente viu antes, aquelas três. Áreas de preservação permanente, unidades de conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteção de mananciais. Quando não tiver isso, uma dessas três, ou mais de uma dessas áreas aqui indicadas, não precisa de estudo ambiental. Tá? Se é uma parcela de terras que não tem vínculo algum com rios, né? com riachos, com parte ambiental, dentro desse núcleo urbano consolidado, não tem verde algum, não tem área verde, não é restrição. Tá? Mas precisa ver se aquele núcleo tem algum potencial de continuar gerando dano para o meio ambiente. Se o município entender que não tem área de preservação, como a gente diz, não tem unidade de conservação de uso sustentável, nem áreas de proteção de mananciais, não precisa fazer o estudo. E é bom que o município indique expressamente no projeto, dispensa o estudo técnico, porque o caso não exige nenhuma intervenção, porque não tem nenhuma dessas áreas envolvidas. Está no artigo 4º, parágrafo 4º do decreto, muito importante. Tá? Parágrafo 5º ainda, estamos tratando de REURB-S. Lembrando, na REURB-S, quando houver estudo técnico ambiental, esse deverá comprovar que as intervenções da regularização fundiária implicam a melhoria. Lembrem aquilo que a gente trouxe antes. Sempre quando se fala num estudo, tem que trazer a análise de uma melhoria futura. E aqui, no parágrafo 5º do artigo 4º, ele traz alguns documentos, alguns elementos que tem que ter esse estudo. Tá? E esses elementos, já apresentando para os amigos, a gente está no parágrafo 5º do artigo 4º, que trata da REURB-S. São mais brandos esses elementos do que os requisitos de uma REURB-E. Tá? Outra diferenciação, uma consequência da definição das modalidades está aqui. Para o estudo técnico ambiental, na REURB-S, há um abrandamento de formalidades frente a um estudo técnico ambiental numa REURB-E. Tá? Importante observar também do que trata o parágrafo 7º do artigo 4º. Tá? Foi alterado pelo decreto 9.597 de 2018, ou seja, só ficarem atentos, saiu o decreto 9.310 em 2018, já saiu um decreto retificando, corrigindo ele, tá? É o nosso Brasil, o nosso direito, tá? Foi alterado pelo... Foi para melhor? Foi para melhor, veio para adequar, muito bem, veio para adequar algumas arestas ali. Decreto 9.597 de 2018. Para fins de regularização ambiental previsto no parágrafo 6º, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado. Para fins de regularização ambiental previsto no parágrafo 6º, essa foi a alteração. O que se trata do parágrafo 6º desse artigo 4º? O que se trata?
o parágrafo 6º do artigo 4º, reurbe e. Reurbe e, parágrafo 6º. Ou seja, essa questão de manutenção das faixas não edificáveis, largura 15 metros de cada lado, aplica-se a reurbe e. reurbe e, não se aplica, essa foi a alteração. Tá? Não se aplica numa reurbe S. Estamos tratando hoje aqui especificamente reurbe S. Logo, essa questão de área não edificável ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, na reurbe S não é impedimento. Não precisa ter jeito. Se tiver, melhor. Né? Claro. Se tiver, melhor, porque interessa a todos. Mas não é impedimento para a regularização. Tá? Então, fica bem claro. Parágrafo 6º do artigo 4º trata de reurbe e aqui sim tem essa questão da manutenção dessa área de preservação. Na E, na S não. Tá certo. Sobre emolumentos, alguma particularidade no que tange a reurbe S? Muitas. Quando estamos tratando de reurbe S, a reurbe E não tem isenção. Na reurbe S, sim. Artigo 5º, parágrafo 1º. São isentos de custos e emolumentos, entre outros, os atos registrais relacionados à reurbe S. Tá? Artigo 53 do Decreto 9.310. São isentos de custos e emolumentos os atos necessários ao registro da reurbe S. Então, artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 53. Tá? Parágrafo 3º do 53. Para a aplicação das isenções de custos e emolumentos na fase de processamento administrativo na reurbe S anterior à emissão da CRF, por exemplo, aquela busca de certidão que deve ser feita, certidão do registro de imóveis ou buscas no registro de imóveis acerca de ter ou não já alguma titularidade envolvida naquela área, naquele núcleo urbano consolidado, né? Vejam, não tem CRF ainda indicando modalidade DS, está na fase inicial, a gente está tratando para aplicação das isenções de custos e emolumentos. Na fase de processamento, o interessado apresentará documento emitido pela autoridade competente que ateste a classificação da regularização de núcleo urbano informal como reurbe S. Ou seja, chegou no registro de imóveis, pediu buscas ou pediu certidão, vai ter que trazer junto um documento do município dizendo que aquele serviço solicitado, né, está enquadrado dentro de uma reurbe S para conseguir a isenção. Tá? Não tem, o registro de imóveis não sabe ainda dessa informação, não tem aprovação, não tem publicidade nenhuma ainda desse ato de aprovação de uma reurbe, porque a aprovação vai ser lá no futuro. Está na fase inicial ainda, estão fazendo buscas daquela situação. Precisa apresentar um documento para o município dizendo, para o registro de imóveis, perdão, dizendo que aquela busca, aquele serviço solicitado tem base, né, numa reurbe S. E os atos necessários, os atos que contêm, estão explícitos na legislação, que vão gerar essa isenção, estão no artigo 54, no artigo 54 do decreto. E ali e a isenção de emolumentos emolumento é taxa é tributo, tem que ter interpretação restritiva, artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, a isenção é só para esses casos aqui, não dá para ampliar. Está nominado é aquilo ali. No tá? artigo 54. Maravilha, nos incisos do artigo 54. São 10. São 10 atos. São 10 atos. Né? Por exemplo, não está ali dentro do artigo 54, não tem isenção. Quando o município não quer fazer as notificações dos lindeiros ou do proprietário, porque dentro da fase administrativa essas notificações são necessárias para materializar o consenso, ver se tem alguma disputa com relação àquele imóvel que vai regularizar, né? Alguma disputa de interesse, princípio devido processo legal, ampla defesa contraditória sendo observados, então precisa essa fase de notificações. Se o município não quer fazer, ele pode pedir para o registro de imóveis, mas quando pede para o registro de imóveis, mesmo dentro da reurbe S não tem isenção, porque não está dentro dos incisos do artigo 54. Daí teria que arcar com a despesa. Nesse caso, para o município não ter que arcar com despesa junto ao registro de imóveis, faça por si só, porque o município é o primeiro a ter essa condição. Então, muito bom que o registrador tem ali, são 10 incisos do artigo 54. Perfeito. E fora isso, aplica-se os emolumentos. Aplica-se os emolumentos, tá? A isenção se interpreta restritivamente. E, se não aplicar a isenção quando devido, quando estiver ali dentro, tem responsabilidade para o registrador. Fiquem atentos, não pode fazer... não pode não dar a isenção quando a própria lei confere. Tá? Então, é bem grave essa questão, pode ter responsabilidade administrativa, né?
Pode ter um sério, pode até gerar uma perda de delegação, em última hipótese, tá? Reiterados descumprimentos de condutas aí, contrariamente à lei, né? Pode gerar esse problema. Tá? Artigo 56. Para a dispensa de custos e emolumentos, previsto na Lei 13.465, será apresentado o título de legitimação fundiária, de posse ou outro instrumento de aquisição pelos legitimados ou pelos ocupantes ao oficial do cartório de registro de imóveis competente no prazo máximo de 1 ano contado da data da emissão do título. Então, essa isenção também é temporária. Pegou o título e não levou para o cartório de registro de imóveis, né? Ou seja, o legislador aqui ele quer que casem as informações. Não adianta só ter a legitimação e não chegar no registro de imóveis. Então, alcançou o título de legitimação, ou a CRF, pode estar dentro ali a legitimação, veremos oportunamente. Está com o título na mão, não guarda em casa. Não guarda em casa, vai registrar, porque se passar 1 ano vai ter que pagar. Tá? Então, sugestão aos municípios, quando estiverem relacionados com essa regularização, tomem a frente de levar todos os documentos, né, numa só vez, no registro de imóveis, para regularizar a um só tempo toda essa situação, que fica bom para todo mundo. Tá? E dentro de 1 ano. Porque se passar 1 ano da aprovação, vai ter consequência negativa que é ter que pagar em momento. Tá bem? Tá? Então, o artigo 56 é importante. Tem que... Mais uma atenção ao registrador. Reforçando a ideia de ser diligente e concluir todas as fases. Não adianta só concluir a fase administrativa, tem que ir para a fase registral também. Tá, e a consequência é ter que arcar com despesa caso não atenda isso aí. Tá? Interessante também para a matéria de registro de imóveis, que nosso objetivo também é atender registro de imóveis no aspecto de regularização, artigo 90 do decreto. Os estados e o Distrito Federal criarão e regulamentarão fundos específicos destinados à compensação, total ou parcial, dos custos referentes aos atos registrais da REURB-S previsto na Lei 13.465 nesse decreto. Ou seja, aqueles custos que o registro tem, o registro tem mão de obra para trabalhar, tem material de expediente, etc. Tem o tempo que tem que ser pago ali, né, para executar toda a atribuição de uma regularização, que se for uma S, está isento. Né? Mas aqui o legislador veio muito bem e previu, olha, vamos criar um fundo de compensação, e daí os registradores, as entidades de classe, têm que se movimentar para criar esses fundos junto aos tribunais de justiça, visando, né, o ressarcimento desses atos, porque o próprio legislador reconheceu que deve ser ressarcido, né, porque ele não tem que arcar com o patrimônio próprio do trabalho que está beneficiando todo mundo. Quem tem que arcar é toda a sociedade, todos aqueles que utilizam o serviço. Então, se cria um fundo para isso, assim como funciona hoje para todas as gratuidades. Tá? Ou quase todas, porque nem todas são ressarcidas ainda, tá? Dependendo de cada estado, tem que trabalhar a situação. Mas tem esse dispositivo que é muito importante para o registro de imóveis, tem que fazer acontecer, tem que implementar esse artigo 90 aí. Tá bem. E professor, como fica a fiscalização de tributos na REURB-S? Essa questão da fiscalização dos tributos na REURB-S, né? Artigos 55 e 72, muito importantes esses dispositivos, e se aplicam apenas na REURB-S. Apenas na REURB-S, que é o objeto dessa exposição. Artigo 55. É vedado ao oficial do cartório de registro de imóveis exigir comprovação de pagamento ou quitação de tributos, entendidos como impostos, taxas, contribuições ou penalidades e demais figuras tributárias nos atos de registros ou averbações relativos à REURB-S. Então, REURB-S não tem que ficar olhando nada de imposto. Não tem ITBI, não tem problema de IPTU, não tem problema de laudêmio, se for do Estado, não tem problema, inclusive, com contribuições previdenciárias sobre as edificações. Tu já vai fazer constar do documento que aprova, da CRF, não só o terreno, e sim a casa junto. É uma casa de alvenaria de 30 metros quadrados estabelecida sobre o lote e tal, e apresenta a caracterização. Não incide contribuição previdenciária, não precisa pedir a CND do INSS com relação a essa edificação, como de regra se pede com base no artigo 47, inciso 2 da Lei 8.212 de 91, tá? Que é uma fiscalização que o registro de imóveis sempre faz com base no artigo 289 da Lei 6.015. Ele é fiscal. Nesse caso, não. Está com o REURB-S na mão? Não faz essa fiscalização, não incide o artigo 289. Não vem querer pedir CND que não tem que pedir CND. Artigo 55 e 72. Vamos ler o 72. Na REURB-S, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia
a requerimento do interessado, da qual conste a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habites, das certidões negativas de tributos e de contribuições previdenciárias. Está bem claro. Tá? Melhor que já venha no próprio projeto de regularização essa casa. Ah, se veio só o lote, pode fazer depois? Pode. Até aqui, ó, a legislação fala, a verbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia, a requerimento. Se não veio no momento da CRF, pode vir depois a requerimento do interessado. Ó, a verbe nessa matrícula, da qual foi registrada uma legitimação fundiária a favor daquele requerente, né, que sobre aquela unidade ali existe uma edificação de tantos metros quadrados. Tá? E é para aquela realidade fática estabelecida, não é para fins de estabelecer novas edificações, porque daí é outra análise que tem que ser feita. Tá? Excelente, professor. Mais um capítulo da série Regularização Fundiária, muito esclarecedora como sempre. Agradeço a exposição. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito bom. Muito obrigado e bons estudos aí para o pessoal. Continuem conosco, tenham bons estudos.